一些手拉定它的Segundo dia aqui do Digitalks. Muitas empresas aqui de tecnologia, a grande maioria das empresas que estão aqui estão oferecendo, tem muita empresa de blockchain, criptomoeda, sistemas de automação de marketing. A ABRAD está aqui, a Associação Brasileira de Agências Digitais. O pessoal da PwC, empresa de auditoria e pesquisa de mercado. E eu preparei aqui um material para falar para vocês sobre o que aconteceu ontem à tarde, um resumo dos principais tópicos aí das palestras de ontem à tarde e das palestras de hoje de manhã. Então, se você não viu, eu já fiz um vídeo ontem falando o resumo das palestras de ontem de manhã. E agora eu vou achar um cantinho aqui um pouco mais sossegado para a gente conversar sobre as palestras que tivemos ontem à tarde e hoje de manhã. Eu particularmente estou achando o nível bem bom esse ano das palestras. Gente boa, uns assuntos complexos e importantes aí dentro daquilo que a gente está enfrentando no mercado de marketing digital. É o tipo de evento que é importantíssimo para quem trabalha com tecnologia, com marketing, para conseguir acompanhar aí o que vai acontecer nesse mercado de comunicação nos próximos anos. Então vamos lá, achei um cantinho aqui. Bom, vou pontuar. Acho que eu peguei um ponto aqui que o Wi-Fi caiu. Vou ficar um pouco mais perto aqui do stand principal para ficar com Wi-Fi. Boa, eu não vou conseguir trazer conteúdo de todas elas, mas eu vou contar as principais. Então teve a palestra do Guga Stocco. Ele deu um panorama sobre blockchain, né? Então a palestra dele foi blockchain e a importância da tecnologia no mundo atual. E aí ele pontuou o seguinte: o efeito Uber vai acontecer em todos os canais do mercado. Então vai acontecer com marqueteiros, vai acontecer com advogados, vai acontecer com contabilidade, com empresa de seguro. Então todos os setores serão impactados por essa plataformização em blockchain, digamos assim. E isso tem reflexo em uma ampla cadeia de empresas e empregos, né? Por exemplo, ele citou um fato aqui, né, que entre matar o boi e colocar o bife no prato, existem 260 empresas que vão desaparecer com a chegada dessa nova carne aí que está sendo produzida em laboratório. Então isso impacta muita gente, né? Ele citou alguns exemplos de tecnologia. Por exemplo, tem um chip que tem a capacidade de mensurar se uma pessoa tem câncer ou se ela vai ter câncer nos próximos 10 anos. Eles já estão fazendo teste com esse tipo de tecnologia nos Estados Unidos. Como é que a gente entretém essa juventude, né, a nova geração, né? Então ele citou aqui o caso do League of Legends, que é um videogame onde tem o campeonato mundial, e a final do campeonato mundial encheu o estádio do Palmeiras e mais 40 cinemas ao redor do mundo, né? Então não só lota um estádio de futebol, como tem mais 40 cinemas para essas pessoas, e eles usam muita tecnologia. Ele mostrou um exemplo aqui de um dragão sobrevoando o estádio para entreter. Então como é que você conversa com esse público novo, né, com esse pessoal mais jovem? Ele falou uma questão relacionada a desenvolvimento de aplicativos, né? Então com o avanço da tecnologia blockchain, com pessoas capacitadas, ele garantiu que daqui a mais ou menos 3 anos, se você juntar um grupo de 6 pessoas, de 6 programadores talentosos, você desenvolve um banco com todos os serviços oferecidos pelos bancos atualmente via aplicativo celular.
né? E isso já está acontecendo. O primeiro banco privado da China nasceu, que é o WeChat, né? Ele nasceu de uma empresa que desenvolvia jogos, né? Então você vê que tem uma ligação entre tecnologia e essa nova geração. E os bancos perderam 22 bilhão de dólares, né, para os meios de pagamento, para os novos meios de pagamento online. Ele falou de um conceito que a gente vai mudar do Trusted Brand para o Trusted Agent. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje a gente confia nas marcas, né? E no futuro muito próximo a gente vai começar a confiar muito mais nos agentes digitais, nesses aplicativos como a Siri da Apple, por exemplo, como aquele aparelho da Amazon que é um assistente virtual, em que ele faz tudo para você, faz ligação, marca agenda, diz o que você tem que comer, diz o tipo, quantidade de exercícios que você tem que fazer, e que a gente vai cada vez mais depender desses aparelhos e confiar nesses aparelhos muito mais até do que nas marcas. Então, ao invés de eu ter os meus dados todos no Google, por exemplo, ou na Apple, eu vou colocar os meus dados pessoais, aquilo que eu gosto, meu comportamento, em uma plataforma de blockchain, e essa plataforma vai me auxiliar para diversos aspectos da minha vida e da minha carreira, da minha empresa, enfim. Ele também citou que muito em breve, assim como aconteceu na China, o dinheiro, o papel vai sumir, vai desaparecer em quase todos os países, né? Isso é uma tendência que ele falou aqui, porque você imprimir dinheiro é muito caro. Imprimir e distribuir dinheiro é muito caro, e que o dinheiro vai ser todos os meios de pagamento, quase todos serão feitos através de meio de pagamento digital, que você paga a conta pelo celular. Isso é uma tendência muito forte. E aí ele até fez uma brincadeira, né? Ele falou, se você não gosta do blockchain é porque você não está na Venezuela, né? Ele citou o caso que o blockchain pode ser uma ferramenta muito importante para você fugir de um poder centralizador como governos e bancos, né? Então basicamente esse é o resumo da palestra do Guga Stocco, que foi bem esclarecedora, foi bem bacana. Outra palestra que foi muito boa hoje de manhã foi a da Marta Gabriel, que ela sempre dá um show, assim, as palestras dela são muito boas, né? Eu reforço que o nível do Digital esse ano está muito bom, é um evento importante para a participação de todo mundo que trabalha ou tem negócios nessa área. Então vamos lá, vou pontuar algumas coisas aqui que a Marta Gabriel falou que eu achei interessante. Então, qual a diferença entre transformação e mudança, né? Esse é um conceito que ela trabalha na palestra toda. Você mudar é mais fácil, mudar é como você pegar uma folha de papel e amassar. Você mudou ela, mas você pode desamassar. E transformação é você rasgar essa folha, né? Então depois que você rasga, ela nunca mais volta ao aspecto original dela. Isso é transformar. Isso não tem mais volta e isso é o que as empresas precisam fazer para conseguir ter sucesso nesse mundo digital, né? Transformar as ideias mesmo e transformar as empresas, porque muitas das empresas vão deixar de existir. Que mais? Ela falou que criatividade é conectar informação de um jeito correto para resolver um problema. E vejam, nesse conceito de criatividade, a gente não está falando de criatividade dos seres humanos, que a criatividade a gente vai deixar para os robôs. Porque os robôs são peritos em arrumar soluções, né? Só que alguém precisa programar esse robô para falar qual que é o problema e proporcionar meios para que eles, através da criatividade, consigam chegar na solução. Então, que o ser humano vai fazer outra coisa, vai trabalhar com outro tipo de criatividade e não a criatividade que envolve aspectos pragmáticos ou quantitativos, né? O robô consegue fazer muito mais coisa que a gente, não tem como competir com eles. Outro aspecto interessante aqui é que não adianta ter criatividade se não canalizar essa criatividade para resolver um problema. Então você precisa ter um pensamento crítico para identificar esses problemas, essas oportunidades e transformar processos criativos para resolver esse problema.
Ela falou que a Netflix virou o ópio do século XXI, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, está muito na nossa mão, na mão das pessoas que estão à frente dos negócios ou até das suas próprias carreiras, para prestar atenção naquilo que a gente está consumindo e o que a gente está fazendo com a informação que a gente consome. Uma questão que eu achei interessante que ela falou, um conceito, que a gente busca coisas para corroborar aquilo que a gente já pensa. E a gente evita as verdades inconvenientes. O que isso quer dizer? Eu acho que isso explica muito grande parte das questões que a gente vê aí nos discursos das redes sociais, né? Onde as pessoas têm muitas certezas e poucas dúvidas e cada um tem a sua opinião e acha que a sua opinião é a que vale. E é um pouco isso, né? De repente a gente tem uma opinião e a gente vai buscar fatos ou outras fontes que corroboram com essa opinião, porque a gente simplesmente não quer pesquisar e encontrar outras versões, né? Que de repente são verdades, que podem ser inconvenientes. Então achei bem profundo isso que ela falou. Acho que vale pra gente pensar. E ela inclusive citou um conceito de pós-verdade. O conceito de pós-verdade é assim, abre aspas, acredito, logo estou certo, fecha aspas. Essa foi uma frase que ela falou desse jeito, né? Ela pontuou alguns aspectos perigosos sobre a tecnologia, como deepfake, fake news e deepfake, né? Deepfake é aquela que você manipula conteúdos para parecerem verdadeiros, como a manipulação de vídeos, né? Então os vídeos e até propriamente as fotos, elas deixaram de ser crivo, elas deixaram de ser algo que a gente não pode ter dúvidas. A gente tem que duvidar até dos vídeos, porque eles são manipulados digitalmente, e até das fotos, que também são muito fáceis de serem manipuladas, muito menos os textos. Então a gente tem que ficar mais antenado, pesquisar um pouco mais para saber o que é verdade e o que não é. Ela citou um caso aqui, né, para falar um pouco mais sobre essa manipulação das pessoas através do conteúdo, do discurso, que a Cambridge Analytica, né, que foi uma das empresas aí que ajudou o presidente Donald Trump vencer as eleições, também foi utilizada nas eleições da Índia, e eles identificaram que um dos candidatos que eles estavam trabalhando não tinha muito apego aos jovens e que os jovens jamais votariam neles. Então eles começaram a criar uma campanha que nasceu do nada e, na verdade, uma campanha super emotiva, assim, bacana, convencendo os jovens de que eles não deviam votar, fazer um protesto de não votar. E isso pegou, deu certo, acabou que muitos jovens entraram nesse processo aí, nesse protesto, digamos assim, e como os jovens não votaram, o candidato deles acabou vencendo as eleições, né? Então, às vezes a gente está buscando um discurso, participando de um movimento e está sendo manipulado e nem sabe. O que mais que ela pontuou bacana aqui? Não adianta só a gente ter QI, a gente precisa de educação. E para ter educação a gente precisa ter raciocínio lógico, ter retórica, a gente precisa de um pensamento crítico para avaliar tudo isso que está acontecendo, para dessa forma, porque esse pensamento crítico é que vai impactar em todas as nossas decisões pessoais e profissionais, nas empresas que a gente atua, nas empresas que a gente administra, né? E a questão o quanto que a robotização também vai impactar o mercado de trabalho, né? Então ela citou aqui o caso do Piper, que é um robô desses famosos, assim, que serve para muitas coisas, e ela foi viajar de um navio e a recepção desse navio era um robô. E veja, o robô trabalha 24/7, né? Ele não tem folga, não para, não tira férias, não fica doente, e ele custa $450, então é muito mais barato do que um estagiário, por exemplo. Então, como é que ficam as escolas de idioma? Por exemplo, ela citou um caso de uma palestra que foi um bate-papo, na verdade, entre um chinês e um norte-americano, e eles estavam conversando, sendo que nenhum dos dois falava o mesmo idioma, mas eles estavam usando um aparelho que traduzia simultaneamente. É o tipo de tecnologia que pode acabar com as escolas de inglês, as escolas de idiomas, né? Se você tem um aparelho que traduz automaticamente aquilo que está sendo falado.
Ela citou um caso de um prédio, né? A portaria do prédio foi automatizada e reduziu em 40% o custo do condomínio. E ela contou até o processo, como é que foi, né? Então, a síndica sugeriu de automatizar a portaria do prédio. Ninguém quis, ficou todo mundo inicialmente com pena do porteiro. Mas o porteiro ele é tão bonzinho e tal, não sei o quê. E a síndica bateu o pé, implementou. Bom, no final das contas, economizou 40% do custo do condomínio. E quando as pessoas perceberam isso, já ninguém mais pensava no porteiro bonzinho, né? Tava todo mundo preocupado com o valor que tinha sido economizado do condomínio, né? Então, nesse sentido, tudo será automatizado. Não tem jeito, não tem muito como remar contra a maré. E aqui a gente precisa parar de imitar os robôs, né? Porque o índice de satisfação dos chatbots, por exemplo, de robôs, é maior do que o índice de satisfação quando você fala com um ser humano. Então não tem como a gente competir com eles. O robô, eles acabam fazendo determinados tipos de trabalho muito melhor que o ser humano. Enquanto a gente estiver tentando concorrer com eles, a gente vai estar perdendo a oportunidade de olhar para frente e fazer outra coisa. O que nivela o ser humano é a questão da ética, né? E da empatia, porque a empatia é uma coisa que o robô nunca vai ter, né? Então o ser humano vai ter que tomar a dianteira aí das questões éticas e da empatia para lidar com outras pessoas, que é na verdade quem compra os produtos, né? Que mais, chegando ao final aqui, a gente vai ter uma nova liderança distribuída, né? Onde a liderança vai ser através das habilidades que as pessoas têm de gestão, gerenciar pessoas e gerenciar tecnologia. É importante as empresas pesquisarem sobre metodologias ágeis, né? Para que a gente possa mudar rapidamente a rota da empresa, para não ficar para trás. E aqui uma questão pessoal, até motivacional, que ela falou: chega de mimimi e vamos ter um pouco mais de resiliência, né? Então a gente precisa reclamar menos e ser um pouco mais forte, um pouco mais resiliente naquilo que a gente busca, tentar aceitar que tudo isso está acontecendo, não tem como remar contra a maré, e estudar os melhores caminhos para adaptar para a nossa vida pessoal e para os negócios. Bom, é isso, acho que os principais pontos, assim, teve muita coisa bacana. Depois, com o tempo, eu vou trabalhar nesses conteúdos no meu canal. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dá um aceno aí, manda a mensagem de vocês e compartilha. Então, valeu, até o próximo.